Olá, amigos. Sou Gustavo Martinez. Estou aqui com mais um programa Dicas de Roteiro. E hoje eu vou responder a pergunta do Pedro Cupopilo. O Pedro perguntou o seguinte: como criar enredos significativos de impacto que refletem comportamento humano e também da sociedade? Ok? Olha só, vamos dissecar um pouco essa pergunta. Eu posso ter o roteiro, ele é uma imitação da vida, né? Como dizia Aristóteles, a gente faz um pacto mimético. A gente escolhe um recorte da vida para representar em cena, ou para representar numa tela de arte, ou para representar em uma escultura, né? Então, o roteiro ele é um recorte da vida. O impacto que ele vai ter na sociedade independe se ele trata de temas sociais ou não. Porque, como você bem disse, a gente divide as histórias em enredos e não em atos, porque para efeitos dramatúrgicos não existe um sistema de atos para efeitos dramatúrgicos, como a gente já falou antes, mas existe um sistema de enredos. E os enredos, eles podem estar ligados ao personagem, ok? Uma situação do personagem e uma situação da sociedade. Então, vamos juntar os dois agora para juntar a sua pergunta. E no final eu falo de uma outra dica, ok? Já que a gente está falando de impacto social, me vem à cabeça aqui, por exemplo, filmes políticos, por exemplo. Né, biografias políticas, temas que sejam de relevância mundial, social, e a gente tem que saber que esses enredos políticos, né, e sociais, eles estão ligados diretamente aos personagens. Por exemplo, vamos falar do filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar, filme brasileiro, que reflete a sociedade política brasileira daquela época, ok? O que você tem que saber, se você quiser criar também um ambiente de impacto e não só um personagem de impacto, por exemplo, numa comédia romântica, onde a gente não tem a vida social em volta, a gente presume que seja um mundo comum à nossa volta, né? O que vai causar um impacto no Shrek, por exemplo, o que vai causar, que é uma fantasia, né? Que a gente presume que é mais ou menos uma idade medieval ali que se passa e tal. São fantasias, códigos que nós já conhecemos. O impacto que vai causar é entre os personagens, ok? Entre o enredo dos personagens. E não tem a ver com o enredo da situação que está em volta dos personagens, porque a gente tem enredo que reflete a situação e o enredo que reflete o comportamento do personagem também, ok? Então é o seguinte, vamos voltar ao filme de política. Para a gente criar um filme de política que fale sobre política, que tem um impacto social grande, como você perguntou, a gente tem que ter um elemento que ligue a esse ambiente. E esse elemento é o personagem, ou melhor dizendo, são os personagens. Criamos vínculos emocionais com personagens que vão ter enredos próprios e que eles, através da sua vivência, vão experimentar, vão viver, vão vivenciar toda aquela situação política a qual você quer retratar. Daí você está unindo enredos de situações com enredos de personagens, ok? E então o vínculo está entre os personagens. E a gente sabe que nos enredos a gente pode esvaziar os clímax ou fomentar os clímax, como a gente já viu no filme do Antonioni, nas minhas aulas, em que a gente esvazia, existe uma técnica para esvaziar os clímax e existe uma técnica para inflar os clímax. Quando eu falo de clímax, eu falo de crise forte,
é um sinônimo. E quando eu falo de pequenas crises, de enredos que causam pequenas crises, são as crises simples. Respondendo ainda a sua pergunta, existe, isso está no meu livro, está nas minhas aulas, existe um paradigma de crises fortes ou clímaxes, né, que vão gerar um grande efeito no público. Agora, se esse efeito vai gerar vai gerar um efeito social do ambiente em que se passa o roteiro ou só do personagem, isso depende do escritor. Por exemplo, o filme O Lobo de Wall Street, né? Em que através dos personagens, é através dos personagens que se criam todas aquelas tramas do mercado, são os personagens que vivenciam aquelas tramas. Então nós temos enredos para as tramas, temos enredos para os personagens também, ok? Então a grande chave é que, de um modo geral, o personagem é o que cria o enredo, ok? Então, se você quiser causar um enredo de impacto, você tem que ligar personagens aos enredos que você vai escolher para a sua história, tá ok? Fica ligado para mais uma dica de roteiro semana que vem. Um bom final de semana para vocês. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Gustavo Martinez Script. Um abraço, um bom final de semana.